Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar então a nossa aula 15 sobre problema de transportes, agora então encontrando a nossa solução ótima para o nosso probleminha aqui. Lembrando que a gente fez na aula passada um pouquinho, a gente encontrou então algumas soluções, né? A gente trabalhou com 3 técnicas diferentes para encontrar uma solução, tá? A gente não pode afirmar que aquela solução que nós encontramos na aula anterior era a solução ótima. Ok? Então nós utilizamos lá o método do canto noroeste, o método do custo mínimo e também o método de aproximação de Vogel para encontrarmos uma solução inicial, certo? Agora nós vamos aplicar uma outra técnica para avaliar se aquela solução é ótima e caso não seja, nós vamos então fazer algumas análises de potencial, né, sobre a entrada de uma variável não básica na base. Então, e aí a gente tentar melhorar aquele valor de z, que no caso da aula passada, no nosso exemplo, nós tínhamos o valor de 147.365, ok? Isso aí é claro, isso daqui para o canto noroeste a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então o que acontece? Essa técnica na realidade ela investiga, né, se a gente encontrou a solução ótima e caso não seja a nossa ótima, a gente vai fazer uma avaliação de mudança de base então para fazer essa troca de forma a diminuir o nosso z. Ok? Então a gente vai encontrar, né, a gente vai fazer essa análise, essa investigação utilizando o método do caminho das pedras. Caminho das pedras. E o nome na realidade ele indica tudo que esse método na realidade faz, porque ele também é um método iterativo, mas ele avalia todas as variáveis não básicas, né? Então aqui esse método ele testa cada variável não básica para analisar o seu efeito na nossa função objetivo caso ela entre na base. Porque lembrando aqui, quando nós temos uma variável que entra na base, uma outra variável deve sair, né? Então a gente está modificando os custos dentro destas trocas de bases aí. Então a intenção é verificar se uma unidade desta variável não básica, se ela entrar na base e ela for colocada igual a 1, qual que vai ser o custo que você tem? Vai ser um acréscimo no teu z ou uma diminuição no teu z para cada unidade? Então essa análise que nós temos que fazer primeiramente, caso nós tenhamos valores negativos, ou seja, nós estamos diminuindo o nosso custo total, então a gente avalia qual que é a quantidade que vai ser enviada para aquele trecho em que nós estamos vendo que é melhor a gente trabalhar com aquela variável dentro da base, ok? A gente já vai ver isso na prática. Então, o que acontece primeiramente? Para verificar se a solução não é degenerada, tá? Deixa eu só fazer um destaque aqui, porque isso daqui é importante, tá? Porque esse método ele é baseado em circuitos fechados, certo? Você já vai ver o que significa circuito fechado. Então a gente precisa verificar se não é uma solução degenerada, né? Como que a gente avalia isso aqui então? Então vamos colocar aqui para m igual a quantidade de origens que nós temos. Então lembrando que nós fizemos um balanceamento no nosso exercício anterior, trabalhando com 4 fábricas aqui, né? E trabalhando com 4 centros de distribuição, né? Então o nosso n destinos aqui também vai ser igual a 4. Fazemos que variáveis básicas, né? O número de variáveis básicas para ela não ser degenerada, então vai ser a quantidade de origens mais a quantidade de destinos menos 1, certo? E caso o número de variáveis básicas que realmente você tem nesta solução inicial seja menor do que este valor encontrado em VB, então deve-se selecionar alguma variável nula para estar na base. Então você precisa pegar uma variável não básica e adotar que aquela variável esteja na base. A gente pode considerar ela
como uma quantidade zero, porque nós, lembrando, né, um pouco do simplex lá, por mais que uma variável esteja na base, ela pode assumir o valor zero. Então seria este caso aqui, né? Porque só assim você vai conseguir realizar um circuito fechado. Ok? Então a gente já vai verificar isso daqui, como funciona essa questão do circuito fechado para avaliação das nossas variáveis não básicas. Tá legal? Primeiro então, vamos colocar aqui o resultado que nós obtivemos com o método do canto noroeste, certo? Então isso daqui a gente tem que deixar bem claro. Lembrando que os nossos custos totais foram melhores com o custo mínimo e aproximação de Vogel, inclusive eles deram o mesmo resultado, né, naquela oportunidade, certo? E a gente já vai verificar se de repente aqueles dois outros custos eram os custos ótimos ou não. Perfeito? Vamos utilizar aqui o canto noroeste então para fazer essa análise. Nós obtivemos esta solução aqui. Então, x11 está na base com o valor 75, x21 está na base com o valor 5, 22 65, 23 40 até 44 com o valor 20. Lembrando aqui que nós temos este balanceamento entre capacidade e demanda, ok? Bem, primeira coisa, a gente não sabe se esta solução é a solução ótima. Mas, primeiro, vamos investigar se essa solução não é uma solução degenerada. Ou seja, eu tenho uma variável básica que seja igual a zero. Tá? E a gente não sabe qual que é. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? M mais N menos 1. Então, eu vou ter aqui M mais N menos 1 vai ser 4 origens mais 4 destinos menos 1 será igual a 7. Bem, ok, então eu preciso ter 7 variáveis na base para não ser degenerada, ok? Então, perceba aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis básicas. Então, eu tenho na matriz de custos, né? Na matriz de custos não, perdão, matriz de transportes. Na matriz temos 7 variáveis básicas, ok? Então, não é degenerado. Então, podemos já fazer a avaliação sem precisar adotar uma variável não básica aqui com o valor zero, né? Considerando ela como básica. Por que isso daí é importante? Justamente pelo que nós vamos fazer agora, fazendo essa avaliação do efeito de uma variável não básica caso ela entre na base. Então, o que a gente tem que fazer para este circuito fechado de avaliação, certo? Entre as variáveis não básicas e variáveis básicas. Então, o que acontece? Para cada variável não básica, nós vamos percorrer alguns circuitos na vertical e na horizontal, de forma a gente fechar um ciclo, até voltarmos para essa nossa variável de avaliação. Então, a gente tem que fazer daí a soma e a subtração dos custos relacionados a essas variáveis básicas e a nossa não básica, né? Se o custo resultante ele é negativo, então vale a pena fazer a troca da base, ok? Como que funciona isso, então, na realidade? Aqui nós estamos, é claro, na nossa primeira iteração. Tá? Ok. Fiz a avaliação da solução degenerada, não é, pode ser que na próxima iteração, se houver uma troca de base, pode ser que ela se torne degenerada, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou anotar aqui todas as variáveis não básicas. Então, tudo que eu não tenho nenhum valor aqui é uma variável não básica, concordam? Então, olha só, eu vou ter x12, x13, x1, 4, x2, 4, x3, 1, x3, 2, x4, 1, x4, 2 e x4, 3. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis não básicas aqui nessa nossa solução inicial, ok? Então, como que eu vou fazer essa análise dos custos por circuito fechado?
Tá? Deixa eu só selecionar então uma outra cor de caneta aqui. Vamos avaliar aqui qual que seria o efeito se uma unidade fosse alocada para este trecho 1, 2 aqui. Então, se isso daqui assumir o valor 1, por um exemplo. Tá? O que vai acontecer em termos de custos aqui? Primeiro, eu vou ter aqui este custo, né? Então, vamos colocar uma unidade aqui por um exemplo. Né? O que vai acontecer aqui? Eu estou acrescentando uma unidade aqui, certo? Se eu acrescentei, deixa eu colocar desse outro lado aqui. Né? Eu acrescentei uma unidade aqui. Percebam que se eu estiver mandando uma unidade para esse trecho, na realidade, se eu somar toda esta minha linha aqui, 75, né, mais esse 1, eu vou ter 76. Então aqui eu acabei de ultrapassar a minha capacidade da mesma forma que eu ultrapassei também a minha demanda. Agora é 66, porque será 65 mais 1. Perfeito? Então, eu preciso fazer este ciclo fechado. Eu tenho inicialmente esta não básica e agora eu preciso utilizar as variáveis básicas de forma a eu conseguir continuar equilibrando a minha capacidade e também a minha demanda. Então, é esta análise que nós temos que fazer e isso só é possível se você tiver este número de variáveis básicas, ok? Então, nós temos que fazer esta avaliação aqui. Então, a gente já viu, né? Então, é possível fechar, independente de qual variável eu estou avaliando aqui, o potencial, né? O seu efeito, eu preciso fechar esses circuitos, ele vai ser possível fechar esses circuitos utilizando as básicas que nós temos aqui. Então, olha só, se eu acrescentei uma unidade aqui, eu preciso retirar alguma coisa para equilibrar nesse 65. Então, a única possibilidade que eu tenho é retirar daqui. Eu falei que eu só posso percorrer na vertical ou na horizontal. Certo? Eu não posso fazer na diagonal porque eu estou mudando tanto de linha como coluna. E aí não me interessa fazer este balanceamento. Eu preciso percorrer para baixo, para cima, ou para a esquerda ou para a direita. Ok? Então percebam que aqui, nessa maneira, é fácil fazer essa avaliação. Olha só. Eu acrescento um aqui, eu retiro um aqui. Aí daí sim eu vou ter 64 mais 1 é igual a 65. Perfeito. Mas agora eu estou tirando uma unidade da minha capacidade F2. Então aqui virou 109. O que eu preciso fazer? Eu posso vir para cá ou vir para cá. Qual que é o caminho que eu preciso escolher? Né? Percebam o seguinte, se eu vir para cá, o que vai acontecer? Eu posso equilibrar aqui, aí eu preciso compensar com este daqui, preciso compensar com este daqui, e aí eu preciso compensar com esse daqui, que na realidade eu não tenho mais como compensar nessa linha, porque eu não tenho, né, como ficar retirando ou colocando a partir daqui. A gente não sabe se isso daqui vai ser um valor negativo ou um valor positivo desse 1 aqui. Né? Então a intenção é que eu sempre percorra aonde tem variáveis básicas. Certo? Então percebo que eu posso equilibrar aqui, eu posso então vir para a esquerda, né? E aí eu acrescento um valor aqui. Certo? Aí o que eu posso fazer então? Eu posso vir para cá e retirar uma unidade. A partir do momento que eu fiz isso, percebam que eu percorri, né, essas 4 células. E aí eu tenho então, acrescentei um aqui, retirei um aqui, equilibrei minha coluna. Acrescento um aqui para equilibrar a linha de F2. Retiro um aqui para equilibrar a coluna de CD1. E como eu já tinha acrescentado um aqui, já acabei equilibrando F1. Perfeito? E aí eu preciso verificar qual que é o custo que eu vou ter se eu acrescentar uma unidade aqui e aí compensar com este balanço, retirando e colocando unidades aqui. Então, a análise unitária sobre esse efeito, eu preciso pegar o custo 513 de colocar esta variável na base, uma unidade, né? Então, eu vou ter aqui 513, certo? Menos, porque eu estou retirando uma unidade aqui deste 65, o custo referente a essa célula aqui é 416, mais, eu estou acrescentando daí um aqui para fazer esse equilíbrio, então eu estou acrescentando 352, certo? E aqui menos 464, porque eu estou retirando um desta célula X11 aqui, ou seja, 464. Fechei esse ciclo.
Então, se vocês fizerem esses cálculos aqui, vocês vão chegar a menos 15, certo? Isso daqui quer me dizer o quê? Vale a pena entrar na base, certo? Agora eu preciso verificar se outras variáveis também vão acabar valendo a pena entrar na base. É claro que essa troca de base é apenas uma variável que nós vamos selecionar, mas pode ser que eu tenha uma outra variável em que esta diminuição que nós temos em nosso z seja muito melhor. Então nós precisamos verificar isso para todas as nossas situações aqui. Ok? Então a gente precisa, por um exemplo, deixa eu só apagar aqui. Tá? A gente precisa então agora avaliar para cada variável não básica, fazer o mesmo esquema. Tá? Então, por um exemplo, se eu acabar utilizando x13 aqui, vai ser uma variável aqui, né? E aí eu preciso utilizar as básicas que estão aqui nesta periferia, vamos dizer assim, desta variável, de forma a equilibrar a oferta e demanda. Né? Então, se eu acrescento uma unidade aqui, eu preciso retirar uma daqui, acrescento uma aqui e retiro uma daqui. Mas nem sempre vai ser tão óbvio assim. Tá? Deixa eu só avaliar para vocês darem uma olhada no x14. Né? Então, vamos pensar que nós temos, por um exemplo, mais um aqui. Né? Para fazer esse equilíbrio, por um exemplo, aqui na nossa coluna, eu preciso retirar ou daqui ou daqui. Eu vou fazer o quê? Retirar daqui, porque eu sei que eu posso compensar com essa lateral aqui. Então eu retiro, certo? Então percebo que eu venho para baixo aqui. Aí eu venho para este lado, acrescentando uma unidade. Né? Aí eu subo, retirando uma aqui. Vou para a minha esquerda até chegar nesta coluna. Mais um. E aqui eu retiro um. E aí sim eu consigo voltar até esse daqui. Então perceba que não é sempre que você vai ter aqui um retângulo ou um quadrado para encontrar este valor. Você pode percorrer um caminho, né, um pouquinho mais quebrado para chegar a estes valores aqui. Perfeito? Então vamos completar agora com todas as outras variáveis. Então, pessoal, percebam aqui, olha só a diferença que nós temos avaliando o efeito de outras variáveis. Né? Então, eu vou colocar aqui novamente em azul. E nós temos, nesse caso aqui, né, pensando em termos de potencial, né, uma diminuição por unidade na base de x14 de menos 232. Ok? Então aqui, com certeza, vale muito mais a pena a gente trabalhar com x14 do que x12 como nós verificamos da iteração anterior. Isso daqui faz a gente convergir mais rápido para a nossa solução ótima. Ok? Então, a gente precisa continuar fazendo essas avaliações, essas iterações
até a gente não ter mais nenhum valor negativo aqui. Quer dizer, então, que não existe nenhuma melhoria, né, em fazer troca de bases naquela iteração. Então, o que acontece? Depois que nós descobrimos qual variável vai entrar na base, nós precisamos verificar qual que é a quantidade que nós devemos enviar para este trecho da fábrica 1 para o centro de distribuição 4, correto? Como que nós fazemos isso então? Então a gente pode colocar, por um exemplo aqui, mais um Q. Eu vou colocar um Q como se fosse uma quantidade aqui, né? Então este Q aqui é uma quantidade que eu estou enviando porque penso o seguinte, isso daqui é por unidade, né? Se eu tenho uma diminuição em meu Z de 232 unidades monetárias, eu acho que estava em reais, né, o nosso exemplo, por unidade, então quanto mais eu enviar para este trecho, melhor. Perfeito? Então eu quero verificar o máximo que eu posso enviar para esse trecho aqui. Mas lembrem que nós estamos retirando, né, destas quantidades desse trecho aqui. A gente precisa verificar aonde nós temos menos que. Então aqui nós temos mais que. Aí podemos então retirar aqui menos que, né? Aqui podemos acrescentar mais que. Podemos retirar daqui para equilibrar essa coluna. Para equilibrar esta linha podemos colocar aqui, né? Por quê? Porque se eu colocar aqui, não tenho como equilibrar essa coluna mais, certo? Não tenho de onde retirar. Então aqui eu vou ter menos que, e aí sim eu tenho este circuito aqui, perfeito? Como que eu vou encontrar o valor que pode ser transportado x14, o valor máximo? Na realidade, então, eu vou ter aqui, tá? Deixa eu fazer uma marcação aqui, que o meu x14, tá? Ele vai ser, então, o mínimo entre aqueles Qs que são negativos, tá? E aí, então, eu vou ter 65, né, o menos Q aqui. Eu vou ter 40 aqui. Vou ter 75 deste x11 aqui, ok? Vai ser o mínimo aqui, então eu vou ter 40, certo? Aí o que eu posso afirmar a partir daqui então? Tá? Eu posso falar o seguinte, ou seja, nosso Z diminuirá em 232, que é meu unitário aqui, né? Multiplicado por 40, que é a quantidade que eu vou enviar por este trecho aqui, certo? Aqui é menos 232, né? Então, eu vou pegar Z e subtrair aqui 9.280, certo? Ok? E aí eu vou ter a nossa nova solução, perfeito? E aí é claro que na próxima matriz eu preciso fazer então esse novo resultado aqui. Temos Z agora igual a 138.085, ainda é um valor maior do que os outros dois métodos, né, de custo mínimo e aproximação de Vogel, mas percebemos que ele já teve uma melhora bem significativa, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer temos ainda uma solução que não é degenerada, então a gente verificou que esse m mais n menos 1 é igual a 7, né? E aqui nós temos 7 variáveis básicas, ou seja, não é degenerada, certo? Então, podemos utilizar aqui sem nenhum problema estas mesmas variáveis básicas para fechar o nosso circuito de busca de avaliação do efeito. Perfeito? Então agora o que nós temos que fazer? Reavaliar todas estas variáveis não básicas para verificar se existe ainda uma troca de base que valha a pena, né? Então nós temos aqui x12, nós temos aqui x13, x23, x24, x31, x32, x41, x42,
4, 2 e x, 4, 3, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na primeira iteração, fazer essa análise do efeito para cada uma das variáveis não básicas. Pessoal, fazendo aqui a avaliação, né, vamos colocar aqui azul novamente, vimos que temos a possibilidade de x12 entrar na base, porque ele retornou o valor menos 15, ok? Então, a gente precisa agora avaliar, né, qual que é o valor de x12, já que eu estou diminuindo em 15 unidades monetárias cada unidade que eu envio para esse trecho, fazendo o balanceamento devido na minha rede de distribuição, então eu vou buscar enviar o máximo possível. O que é basicamente este máximo possível? Então ele vai ser, na realidade, o mínimo entre aqueles Qs negativos, certo? Então vamos verificar aqui que entrando uma quantidade Q aqui, esse ciclo, esse circuito que nós temos, ele é bem curtinho aqui, né? Então é bem fácil identificar aqui, ok? Certo? E aí a gente consegue fazer o balanço entre capacidade e demanda. Então, quais Qs negativos que nós temos ali? Nós temos o 65, né, do F2CD2, e o 35 ali do nosso F1CD1, certo? Então, o máximo que eu posso enviar aqui é 35, ou seja, 35 entra aqui. Aqui eu vou ter, então, um resultante de 30, certo? Aqui eu vou ter um acréscimo, ele vai, então, para 80. E aqui ele vai ficar zerado, certo? Então, eu troquei esta base com esta daqui. Perfeito? Ok, então, isso daqui é, ou seja, nosso Z diminuirá em menos 15 multiplicado por 35 igual a 525, certo? Então, pego este valor aqui e pego o valor deste Z aqui e subtraio 525, vai ser o meu novo Z. E aí, então, eu vou partir para a iteração 3, ok? Então, eu tenho aqui a iteração 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis básicas, certo? Então, eu ainda afirmo que não é degenerada, ok? E posso, então, fazer a mesma análise para todas as minhas variáveis. Porém, eu vou adiantar já aqui, ó, x11, tá? O resultante vocês vão encontrar aqui igual a 15, o x13, resultante aqui será 84, aqui x23, resultante será 217, x24, resultante será 21, x31, resultante será 728, x32,
nós teremos 351, x 41, nós teremos 418, x 42, teremos 354, por fim, x 43, teremos 297, certo? Então aqui percebam que não temos valores negativos. Assim, encontramos a solução ótima. Tá? Temos aqui então o nosso Z total, ele será 137.560, certo? Percebam que esse daqui é o mesmo valor do custo mínimo e de Vogel. Certo? Então, nós podemos afirmar que aqueles dois métodos, eles encontraram a solução ótima, já mesmo encontrando apenas uma solução inicial, né? Mas podemos afirmar que aquela é ótima aplicando este método aqui, ok? Então, nós vamos ter aqui x12 é igual a 35, temos aqui x14 é igual a 40, temos x21 igual a 80, x23 igual a 30, x33 é igual a 70, temos aqui x34 igual a 25, x44 é igual a 20. Certo, pessoal? Então, aqui temos um método para encontrar a solução ótima a partir de uma solução iniciada, encontrada por um outro método, seja ele canto noroeste, seja Vogel, seja custo mínimo ou algum outro método que vocês queiram utilizar. E aqui nós temos então a nossa solução ótima para este problema nos transportes. Confiram este resultado lá dentro do Excel Solver, né, para vocês verificarem se realmente teve esta mesma distribuição e este mesmo Z, tá legal? É claro que se ele der o mesmo Z com uma outra distribuição aqui, não há nenhum problema, porque aí nós temos múltiplas soluções ótimas. Perfeito? Pessoal, para esta aula seria isso, muito obrigado e até a próxima aula.